dia, boa tarde, boa noite. A nossa 50ª aula hoje é dentro de uma caverna profunda, semi-escura. Será essa o nosso clima da nossa aula. Aqui é a família PSB, uma nova consciência política em fama. E nós vamos ver então o mito da caverna. A professora, para quem tem metodologia de ensino, coisas didáticas, coisa e tal, ela põe em 3 partes aquela aula. Ela coloca em 3 partes. E nós vamos ver as 3 partes. A primeira parte, ela apresenta Platão e Sócrates. Por que eles tiveram essa moral de ser eternizados dentro de um pensamento político humano? Por que esses homens lá de 300 anos antes de Cristo, tá nós aqui, ó, tecnologia, pá, tal, e podendo fazer coisas incríveis e tal. Mas o pensamento deles nos guiando. Então, essa primeira aula nós vamos ver quem são esses homens, quem são essas mulheres, quem são esses seres humanos que chegam a um ápice de pensar e que a gente está sempre batendo nesse ápice. Por quê? Né? A segunda parte, nós vamos falar propriamente dito o mito da caverna. Também figurativo, um pouco análogo, mas mais figurativo. E na terceira parte, ela então vai explicar a questão psíquica daquele único que foi lá, viu a luz e voltou. E agora, minha sociedade? O que vamos fazer? Aqui dentro dessa caverna, ó, nós estamos numa ilusão, né? Muito bem. Então, nessa primeira parte, é muito importante que a gente consiga chegar numa circunstância, não é uma lei, mas dentro de uma moral é uma lei de atitudes humanas, né? E desde que o mundo é mundo, né? Desde a Babilônia, Daniel colocou, né, direitinho o que é uma questão dos reinos, né? Naquela estátua dele que ele coloca, e no final a estátua nos pés era de barro, sustentando a estátua de bronze, de prata, de ouro, reinos e reinos, mas a base humana não tinha consistência. Por quê? Porque eram reinos de ganância e não reino de poderes, né? E esse tal trazia, todo mundo está pensando, gente. Desde que o cérebro humano foi formado, todo mundo está pensando e não adianta, não sei o que lá, está todo mundo pensando, evoluindo, crescendo, iluminando-se. Todos estão iluminando-se, né? E há aqueles que se superam, aqueles que colocam a gente, opa, é mesmo, é muito mais, opa, é mesmo, é muito mais. Então são esses seres, né, que chegam iluminando as formas de viver entre os humanos, né? Seres iluminados que não precisa matar para viver, não precisa matar o próximo, em hipótese nenhuma. Pode-se viver tranquilamente em sociedade. E como as sociedades foram evoluindo, Babilônia, e Ciro, e depois parará, chegamos então na Grécia. Né? E o interessante é que é uma das, acho que é a 6ª de Daniel, do que o Daniel prevê, né? Dos reinos que ele prevê. Aí chegamos na Grécia, no reino da Grécia. Né? Uma Grécia que dominou o mundo. E os pensadores pulsando, né? Tornou-se então o grande centro mundial do pensamento,
Né? A Grécia, então, chega nessa época que já tinha Aristóteles, tinha tal e tal, então chega nessa época de Sócrates e nessa época de Platão, onde a professora explicita muito bem o encontro deles, o porquê deles, é só olhar lá no vídeo que vocês vão ver. Eu quero chegar no ponto em que esses seres, eles precisam ser acreditados, né? E como acreditar nesses seres, nessas filosofias, acreditar nas palavras que dão a imagem de ações, se não está no meu contexto, né? Então, numa época ali, onde chega ao ponto de que Sócrates, ao vivo e a cores, no meio da praça, inteiramente gratuito para vocês, conhecimento. Pá. Mas ele não pode falar isso, ele não pode falar aquilo, não pode falar não sei o que lá. Eu falo o que eu quiser. Eu não sou pago. Eu não sou sofistas, que eram os caras bem preparados de linguagem, de línguas na época, e bem estudados, coisa e tal, mas que eram financiados pelos estados, né? Ou por seja o que for, ele era influenciado e ele era pago para falar bonito aquilo que quem pagou queria. Isso estava na Babilônia, isso é do poder, né? E é uma coisa que tem que ser sempre combatido. Sócrates, então, escancara geral. Não chega perto de mim, eu falo o que eu quiser. E isso foi acumulando discípulos, né? Até que chega então Platão, onde Platão vai ver a questão política da cidade, né? Como colocar uma cidade sem conflitos, uma cidade justa, dentro de uma moral significativa para essa justiça ser feita, porque é preciso, porque todos são cidadãos. República, coisa do povo. Né? Aí vem o Cristo, dai a César o que é de César. Terminem para mim. Aí, por favor, o próximo. Né? Então, sabe, o que é de Deus é de Deus. Né? Então, dar a Deus o que é de Deus e dar ao povo o que é. Então, Sócrates também está dentro de uma linha, é onde eu quero chamar a atenção de vocês, onde é muito interessante para essa visão de quem foi Platão, quem foi Sócrates e quem foram vários pensadores do mundo, é dar essa visão nítida para vocês verem. Quando se encontra nos vasos egípcios de estudiosos hebreus do Velho Testamento. Lá dentro tinha só um outro livro dentro desses vasos, a República de Platão, no capítulo 7, o mito da caverna. Então, já se estudava Platão, o mundo religioso. Por quê? Porque a moral de Platão coincide, essa moral humana, pode dizer, seca da política, né? Essa moral da política dificílima de ser conseguida, né? E quedas de impérios, de nações, é pela falta da moral, né? Porque a justiça não funcionou. Quando a moral não funciona, a justiça então erra e cai-se, né? Então, mas Platão vê que a república, a coisa do povo, tem justiça sim. Só que precisa ser feita pelos bons, pelos que viram a luz, pelos que iluminaram o que é sociedade, né? Isso é a segunda aula. Não podemos sair do foco. Isso é a segunda aula. Então, quem eram esses homens, né? É aí que eu quero falar uma coisa muito importante de uma visão minha, filosófica, pessoal, né? Como que eu vejo esses homens. E que não é minha, não. Muito pelo contrário. Que eu li, fui meditando e a gente foi vendo, eu fui vendo pedaços e pedaços e a coxa de retalho se formou. Então, como eu vejo uma linha de pensamento de pessoas
que caíram aqui na Terra e foram espetaculares. Mesmo que aqui dentro da caverna, mesmo aqui dentro nessa escura ainda, e à mercê das sombras, né? A coisa é meio interessante. Nós vamos pensar, olha para vocês verem, vê a vida de Confúcio, a vida humana na Terra, que não era humana, era uma vida espírito, como acreditavam, inclusive, na antiguidade. Né? Hoje é real, o que a professora lá fala, é real que eu pego. Até então, o real era a espiritualidade. Isso daqui era tudo passageiro. E porque vai tudo virar pó igualzinho a gente. Né? Então, o mundo já tinha ido para a espiritualidade. Mas, né, o materialismo né? Até que a gente chega no comunismo, o máximo do materialismo. Então, esses homens, Confúcio, Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, aí vamos Sócrates, Aristóteles, Galileu, né? Arquimedes, né? Me dê uma alavanca que eu moverei o mundo, Arquimedes. E vamos vir para a modernidade, né? E tem esses. Até que a gente chega na modernidade, não ainda na antiguidade, e se chega Sócrates, Platão, tal, Jesus Cristo. Moisés. Tem lá Moisés, o começo. Fala de Jesus, tem que falar de Moisés. Moisés fala de Jesus, né? Jesus. Olha a filosofia de Platão, gente. Então, todos eles, Buda foi assim, Confúcio foi assim, Mahatma Gandhi foi assim, foi todo mundo assim. Olha a de Sócrates na época. Não cobrava nada, passava seus conhecimentos grátis em praça pública, enquanto todo conhecimento era vendido como é hoje, só que não dessa forma tecnológica que se é hoje. Mas na Grécia, o babado era feio, era na base da moeda e a fala saía. Na Grécia, 200 anos antes de Cristo. Hoje a tecnologia está nos servindo para esses babados ficarem piores ainda. Né? Então, aí Sócrates vem, comigo não tem dessa. Tem uma força divinal e é tudo grátis, é para vocês. E tá tudo errado. aí que o bicho pega. E tá tudo errado o que vocês estão fazendo. Vocês estão em sombras. Vocês estão vendendo que não é de vocês. Inspirações, raciocínio, existe hoje um trato correto disso, né, da mente. Mas na época não tinha. De aproveitar essas mentes científicas, é o que falamos hoje. Hoje é a mente científica. Então tem um molde que aconchega essa mente para uma vida, né, legal, mas do seu merecimento, porque quando essa mente começa a desvirtuar, né, vamos para a sombra. Viver as sombras das cavernas, né? Então, essas pessoas, gente, e chega no Cristo. Outras coisas, Sócrates, nós podemos fugir com você. Dá o meu veneno lá e vocês me deixem em paz, que eu vou cumprir até o final. Gandhi foi avisado, Gandhi, dá licença, aí vai lá, vai para a praia, vai ver sal, vai ver não sei o que lá, pumba, acontece. De forma de assassinato, né? Então,
essas pessoas é o que a gente chama aí, que eu quero que vocês prestem atenção. Essas pessoas a gente chama de crísticos. Porque o maior desses crísticos foi Jesus, que veio com os poderes da cura. E não só da filosofia. Né? Jesus vem com o poder da filosofia, de como você pode ter iluminação para uma vida eterna feliz, longe das sombras, longe das cavernas, né? Que é a boa-aventurança do Cristo. Mas Jesus também vem com o poder da cura. Né? Então esse crístico, ele foi o mais poderoso de todos esses crísticos. Zoroastro foi outro. Outros esses crísticos. Então esses pensamentos, e não é à toa então que a República de Platão estava ali no meio das coisas de Moisés, que foi outro crístico. Não, nossa, Moisés, para não ter briga com os judeus, por favor, judeus. Moisés é diretamente com Deus e Cristo é um mando. Tá. Não vou falar qual que é melhor que o outro, não, que eu... Por favor. Todos são Deus, inclusive nós. Também somos essa centelha de Deus. E temos que ver luzes para podermos levarmos todos para a luz. Né? É mais ou menos por aí. Então acreditem no que esses caras, esses gênios, né? Dante, Maquiavel, os iluministas, né? Os pensadores mais contemporâneos. Gente, é só uma questão de pensamentos e grandes. Não precisa colidi-los, não. Vamos escadas. Vamos escarpar através desses iluminados que já passaram e estão nos dando. Nós vamos iluminar-nos. Só isso, né? Então, inclusive eu quero fazer até uma piada agora, né? A partir da próxima aula, segunda aula, que nós vamos falar da caverna em si, eu vou fazer até uma brincadeira logo, né? Já vou fazer agora, no final dessa, e vou fazer uma brincadeira que nós que vivemos dos anos 60, 70 e até no começo de 80, por aí, criados na TV e não no celular, e nós somos uns criados na TV e no rádio, né? Era muito comum em obras de ficção, né? Aparecer. Isto é uma obra de ficção. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aparecia toda hora na televisão, que ia começar uma novela, ia começar qualquer obra de ficção, né? Qualquer obra criado por autores, né? E não dentro de jornalismos e questões do governo. Então, porque ela é figurativa. Ela é figurativa, vai bater em vocês. Tem batido, eu tenho certeza que essa de agora já... Sabe, vocês vão pensar o que é o crístico, né? O que é o pensamento crístico. É a justiça máxima, dentro de uma moral máxima, de uma índole correta. Teremos sucessos. Todos teremos sucesso. Se assim conseguirmos, né? Então, por favor, se é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade, né? Por favor. É mera coincidência. Até mais. Até a próxima aula legal.